Olá, vamos direto ao ponto com o CPC 25. Olha, esse é um daqueles tópicos que com certeza vai aparecer na prova. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Então, nosso objetivo aqui é simples: desvendar de vez as regras para nunca mais errar a classificação desses itens. Bom, para começar, por que é que existe essa norma afinal? Pensa só, a contabilidade lida com fatos, mas e quando as coisas não são tão certas assim? O CPC 25 entra em campo justamente para isso, para botar ordem na casa, criar um padrão claro para lidar com a incerteza. É ele que vai dizer quando a gente reconhece e como a gente mede itens que têm prazo ou valor incertos. No fim das contas, a ideia é que qualquer pessoa que pegue um balanço consiga entender direitinho esses compromissos ou até direitos que a empresa pode ter. É trazer luz para onde tem sombra, sabe? Ok, então para a gente dominar o CPC 25, a gente precisa focar em 4 peças-chave, 4 conceitos que são a base de tudo. Primeiro, os passivos normais, aqueles que a gente já conhece bem. Depois, e aqui o jogo começa a ficar interessante, vem as provisões. Logo em seguida, os passivos contingentes. E para fechar o quarteto, os ativos contingentes. O segredo do sucesso na prova é entender exatamente onde um termina e o outro começa. É essa fronteira que a gente vai mapear aqui. Beleza, vamos começar pelo personagem principal dessa história toda, as provisões. Pensa assim, a provisão é a regra de ouro. É o jeito principal de tratar aquelas obrigações que a empresa tem, sim, elas existem, mas tem alguma incerteza no ar. É a norma que vai dizer o seguinte: ok, mesmo sem saber o valor exato ou o dia certinho do pagamento, é obrigatório registrar isso aqui como um passivo no balanço. E olha que interessante, a definição oficial é super curta e grossa, vai direto ao ponto. Provisão é o quê? Um passivo. Só que é um passivo com prazo ou valor incertos. E presta muita atenção nessa palavrinha, ou. É a chave de tudo. A incerteza não precisa estar nos dois ao mesmo tempo, não. Se só o prazo for incerto, já é provisão. Se só o valor for incerto, também é provisão. Basta um dos dois para a gente classificar assim. Agora, vamos esclarecer um ponto que derruba muita gente em prova, uma confusão bem comum. Todo mundo fala, a provisão de férias, a provisão de 13º salário, né? Pois é, tecnicamente, isso está errado. Essas contas, como férias e 13º, na verdade, são outros tipos de passivo, os chamados accruals ou apropriações. Por quê? Porque o prazo e o valor são conhecidos, ou pelo menos fáceis de calcular. A empresa sabe quanto e quando vai pagar. Uma provisão de verdade, aquela raiz mesmo, é tipo a de um processo judicial. Aí sim a gente tem uma incerteza real. Qual vai ser o valor final? Quando vai ter que pagar? Ninguém sabe ao certo. Essa distinção é crucial. Tá, mas então qual é o gatilho? Quando é que a gente olha para uma situação e diz isso aqui é uma provisão e tem que ser contabilizada? A regra é clara, tem que dar check em 3 critérios e tem que ser nos 3 ao mesmo tempo, não pode faltar nenhum. Primeiro, a empresa tem uma obrigação presente, algo que existe agora e que nasceu de um evento que já aconteceu. Segundo, a saída de dinheiro para pagar essa conta é provável. E terceiro, dá para fazer uma estimativa confiável do valor. Faltou umzinho desses 3? Já era, não é provisão. Fim de papo. Ok, a gente viu a regra. Mas e se um daqueles 3 critérios falhar? O que acontece com essa obrigação? É exatamente aí que a gente sai da regra principal e entra no campo das exceções, os famosos passivos contingentes. Pensa neles como obrigações que estão ali, meio que em banho-maria, sabe? Elas existem, mas ainda não têm força suficiente para entrar no balanço patrimonial como uma dívida oficial. A definição de passivo contingente abre em 2 caminhos. Fica de olho. Caminho número 1. É uma obrigação que é só possível. Não chega a ser provável. A chance de acontecer é menor. Caminho número 2. Até pode ser uma obrigação que já existe, mas ela não é reconhecida. Ou porque a saída de dinheiro não é provável, ou porque é impossível estimar o valor dela com um mínimo de confiança. As palavras que ficam na cabeça aqui são possível e não provável. Para a gente não se perder nessa história, a gente precisa entender bem essa régua de probabilidade. É como se fosse um termômetro. No topo, bem quente, está o provável. Isso significa que a chance de acontecer é maior do que a chance de não acontecer. No meio ali, morninho, está o possível. Aqui a chance é menor que provável, mas também não é desprezível. E lá embaixo, no frio, está a chance remota. A probabilidade é mínima. Saber encaixar o evento em uma dessas 3 caixinhas, provável, possível ou remota, é o que vai definir tudo o que a gente faz depois. Olha só essa tabela. Ela é um baita resumo para a gente cravar a diferença de uma vez por todas. De um lado, a provisão. Probabilidade, provável. E por isso, o que a gente faz? Reconhece, joga lá no passivo, contabiliza.
Do outro lado, o passivo contingente. A probabilidade dele é só possível. E por ser só possível, a gente não reconhece. Ele não entra na contabilidade. Mas atenção, tem uma semelhança importante. Os dois, geralmente, precisam ser explicados em nota explicativa. Ok, até agora a gente só falou de dinheiro saindo, de obrigação. Mas e o contrário? E quando tem uma chance de dinheiro entrar? É para isso que existem os ativos contingentes. Só que muito cuidado aqui. A lógica para tratar um ativo contingente é completamente diferente. É muito mais conservadora. E o culpado por isso tem nome e sobrenome. Princípio da prudência. A definição até parece com a do passivo. É um ativo possível, que depende de alguma coisa acontecer lá no futuro para ele virar realidade. Lembra do exemplo do processo judicial? Agora imagina que a sua empresa, que está processando alguém e tem uma boa chance de ganhar. Enquanto o juiz não bateu o martelo, esse direito de receber a grana é um ativo contingente. É aqui que o princípio da prudência mostra quem manda. Basicamente, a norma diz o seguinte: não cante vitória antes da hora. É proibido reconhecer um ativo contingente na contabilidade. Por quê? Para não criar uma falsa expectativa, para não registrar um ganho que pode nunca acontecer. A lógica é simples. É muito melhor ser surpreendido com uma notícia boa do que ficar contando com dinheiro que nunca vai chegar. Então, o tratamento dos ativos é super rigoroso. A régua é bem mais alta. Se a chance de o dinheiro entrar for só possível ou remota, não se faz nada. Absolutamente nada. Esquece que existe. Se for provável, aí a gente só divulga em nota explicativa. Nada de contabilizar. O ativo só vai para o balanço quando a entrada do dinheiro for praticamente certa. É quase um já ganhou. Nesse momento, ele deixa de ser contingente e vira um ativo de verdade. Ufa! Vimos bastante regra, né? Agora chegou a hora de juntar tudo isso num lugar só, numa ferramenta que vai ser o nosso mapa da mina na hora da prova. É um guia de decisão para a gente classificar qualquer parada de incerteza de um jeito rápido e, o mais importante, correto. Então, olha só, essa tabela é o resumo da ópera. É para imprimir e colar na parede. Vamos lá, do lado das obrigações. Se a perda é provável, reconhece a provisão. Se a perda é possível, só divulga o passivo contingente. Se a remota, não faz nada. Agora, do lado dos ativos. Se o ganho é praticamente certo, pode reconhecer o ativo. Se o ganho é só provável, calma lá, só divulga o ativo contingente. E se for possível ou remota, de novo, nada a fazer. Com essa tabela, sério, não tem como errar na prova. Para a gente fechar o raciocínio, fica aqui uma ideia final. O mundo dos negócios é uma bagunça cheia de incerteza, né? O papel da contabilidade não é fingir que essa incerteza não existe. Pelo contrário, é dar nome aos bois, é organizar essa bagunça. Dominar o CPC 25 não é ter bola de cristal. É sobre analisar o presente com as informações que a gente tem na mão e classificar as coisas do jeito certo. A pergunta que sempre tem que ser feita é: beleza, diante dessa incerteza, qual é a etiqueta correta? Saber responder a isso é dominar a matéria.